feliz demais de poder estar com vocês, participando dessa data que é singular, 17 anos que essa igreja foi plantada. Nós temos essa forma de falar, né? A igreja é plantada, não é aberta. E eu sei que quem deu o crescimento, quem regou, trabalhou e participou, está se sentindo bastante feliz, alegre, fazer parte dessa história. E eu também estou desse privilégio de poder pregar a palavra de Deus mais uma vez aqui para vocês. Essa igreja tão viva para ouvir a palavra de Deus, isso é muito bom, tá? Então eu quero louvar a Deus pela vida do pastor Fábio, que já é um grande amigo, e eu quero louvar a Deus também pela vida da sua esposa, a pastora Patrícia. Obrigado, tá? Por esse convite. Estou muito honrado de verdade de poder estar aqui com vocês. Amados, vou falar o que eu sempre tenho dito, tá? Festa, o mais importante é Deus ser glorificado. E Ele foi lindamente glorificado aqui essa noite, tá bom? Lindamente glorificado. E eu sei que vocês estão aqui já fazem 4 dias? 5 dias. Então eu vou ser bastante comedido. Eu falei, pastor Fábio, já são 8h40. Ele me deu um tempo muito bom, mas eu quero aqui tentar ser o mais breve possível. Então acho que uns 30 minutinhos eu consigo pregar a palavra de Deus. Então, para isso acontecer, para isso funcionar, para eu conseguir expor em 30 minutos e a mensagem não ficar uma espécie uma coxa de retalhos, eu vou aqui esticar a introdução. Então, se a gente valorizar a explicação, a preparação do texto, quando a gente for compreender para onde Deus quer nos conduzir, fica tudo muito mais confortável, fica tudo um pouco mais fácil. Como eu já me sinto em casa aqui com vocês, numa próxima vez que o pastor quiser me convidar de novo, eu venho aqui numa outra feita e a gente pode pregar com mais tempo, tá bom? Assim você pode retornar para sua casa, ter uma semana de bênção. Eu vi os pregadores que estavam no cartaz, boa parte deles, pelo menos 2 deles, são bastante queridos por mim, amigos, e eu sei que vocês já estão bastante alimentados. Combinado? Quem é que ouviu a palavra de Deus, diga amém. Amém! Então faça como o pastor ensina. Se ele ensina que você pode ficar sentado, fique-se em pé, coloque-se em pé. E abra sua Bíblia comigo no livro de Gênesis. Gênesis, nós leremos o capítulo de número 22, tá? Gênesis 22, a partir do versículo de número 4. Gênesis 22, versículo 4. Vamos lá. Se os irmãos encontraram, digo amém. Está escrito assim. Ó, eu falei Gênesis, abri em Jó. Aí não dá certo. Então, no 3º dia, Abraão levantou os olhos e viu o lugar de longe. E Abraão disse aos seus servos: ficai aqui com o jumento, eu e o menino, vamos adiante para adorar e voltaremos a vós. E Abraão pegou a lenha da oferta queimada e a colocou sobre Isaque, seu filho, e ele tomou o fogo em sua mão e uma faca, e foram os 2 juntos. Isaque falou a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: aqui estou, meu filho. E ele disse: eis aí o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para a oferta queimada? E Abraão disse: meu filho, Deus proverá para si um cordeiro para a oferta queimada. Então foram os 2 juntos. Se você puder e quiser, você diz amém. Amém. Pode se assentar. Tome seu assento. Amados, nós acabamos de ler um texto que talvez esteja uma das expressões mais emblemáticas ou mais frequentes utilizadas no meio cristão, que é a concepção de um Deus que é provedor. Eu acredito que todos que estão aqui já viram em algum momento da vida alguém dirigir a você, ou você manifestar a alguém em um momento de necessidade, de que Deus haveria de prover para aquela pessoa, independente do que fosse aquela provisão, seja no aspecto financeiro, na saúde, ou em situações de escape da vida. Nós entendemos, cremos e professamos quase o tempo inteiro que Deus é um Deus provedor. E de fato isso está bastante alicerçado nos textos sagrados e faz com que a gente tenha uma sensação, uma falsa sensação. E quando eu digo nós temos isso, eu digo de uma forma bastante generalizada, de que quando nós usamos uma expressão de uma forma muito rotineira, a sensação que nos dá é que essa expressão ela se esvazia de todo o conhecimento possível, a fim de que possamos mergulhar, explanar e entender melhor aquilo que estamos falando ou afirmando. E esse é um dos textos que eu gostaria de abordar com você, mostrando a vocês que quando Abraão diz para Isaque:
Deus proverá. Na verdade, essa concepção de providência é muito mais profunda, vai um pouco além do que aquilo que nós entendemos como Deus, um ser que providencia na vida dos seus filhos. Para nós entendermos melhor essa profundidade, ou alcançarmos pelo menos um pedaço dela, nós temos que tomar um caminho que não é muito usual pela igreja, que é a forma que os judeus abordam a leitura da Bíblia Sagrada. Olha, eu sei que aqui ninguém é judeu, nós não descansamos num dia, nós descansamos numa pessoa que é Cristo. Mas os judeus que ainda seguem a lei de Moisés, e você sabe disto, eles ainda guardam o Shabat, ou o sábado. Então, segundo a lei de Moisés, os judeus eles podem desfrutar 6 dias da semana. No sábado, eles reservam para cultuar o Senhor. Lembrando a vocês que o sábado judaico começa das 6 horas da tarde da sexta-feira e se estende até as 6 horas da tarde do sábado. Nesse período, alguns judeus se dirigem à sinagoga. Quando eu digo alguns judeus, estou dizendo aos santos porque não é uma obrigação. O judeu não é obrigado a ir para a sinagoga porque sinagoga não é templo e também não tem esse valor que nós temos, que damos e depositamos na igreja. Então o judeu se desloca para a sinagoga, boa parte deles fazem isso, a grande maioria, para ouvir um rabino expondo um texto sagrado. Essa exposição que o rabino faz de um ensinamento bíblico, ele não faz de forma aleatória. Como assim, pastor Carlos? Existe uma divisão que eles propuseram a fim de que pudessem meditar no texto sagrado de Gênesis a Deuteronômio num espaço de 1 ano. No tempo de Cristo, para que você tenha uma ideia, essa leitura ela se concretizava em 3 anos. Depois, em alguns lugares, 1 ano e meio. Mas no 2º século depois de Cristo, 2 rabinos muito importantes para a fé judaica, Rabino Meir e Rabino Yehudá ben Ilai, dividiram a Bíblia Sagrada em 54 porções semanais, que é chamada em hebraico de Parashiot ou Parashá no singular. Nada mais é do que esse significado literal de porção. Então, toda semana eles têm uma porção, um grupo de capítulos que o rabino, numa sinagoga, ele tem a oportunidade de explanar. Como é que funciona essas porções? Bom, se são 54, em alguns sábados eles derão 2 dessas porções. Mas que não fique muito abstrato, eles começaram a dividir a Bíblia, por exemplo, se estivéssemos aqui numa sinagoga, e eu fosse um rabino que fosse falar aos irmãos num sábado. E se nós estivéssemos aqui no primeiro sábado, eu teria apenas um leque de 6 capítulos. Então eu poderia expor para vocês entre o capítulo 1 de Gênesis até o capítulo de número 6, versículo de número 8, e essa Parashá é chamada Parashá Bereshit. Da onde vem o nome dessas porções? Do próprio texto sagrado. Eles compreenderam, ou entenderam, ou concordaram, que a primeira expressão de significado que aparece no texto vai marcar o nome da porção. Então, como Gênesis capítulo 1, versículo 1 começa, no princípio criou Deus os céus e a terra, no hebraico é Bereshit, então eles colocaram Parashá Bereshit. Pastor, mas se fosse o 2º sábado, Gênesis 6, versículo de número 9, aí você iria até Gênesis capítulo de número 11, seu último versículo. E qual é o nome dessa segunda porção? Parashá Noar, porque está escrito no texto sagrado, estas são as gerações de Noé. Noé em hebraico é Noar, ou descanso. Então você pode chamar porção de descanso ou porção de Noé, e assim sucessivamente. Todos os anos, não é às vezes, todos os anos, de janeiro a Deuteronômio, eles vão lendo e meditando nesses textos semanalmente. Lendo e meditando nesses textos semanalmente. E no outro ano, repete a mesma porção, e assim vai repetindo a mesma porção, até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, a qual os judeus que não se converterem não terão a oportunidade de desfrutar do céu. Bom, se todos os anos eles meditam nessas porções, eu acredito, e vou tentar mostrar para vocês, que a divisão que eles propuseram faz com que eles venham meditar sobre a vida de Abraão em 3 sábados consecutivos anualmente. Como é que eles fazem para meditar na vida de Abraão? A primeira porção da vida de Abraão seria marcada em Gênesis 12 até Gênesis 17, versículo de número 27, que é a chamada Parashá Lech Lechá. Lech Lechá em hebraico é a tradução para site. Gênesis 12, versículo 1. E o Senhor Deus disse a Abraão, sai-te da tua terra. Então a tradução de site ali vem do hebraico Lech Lechá. E no 2º sábado, eles teriam, a partir do 2º sábado, sobre a vida de Abraão, não 2º sábado de forma literal, semanal, Gênesis 18 a Gênesis 22, versículo 24. Lembrando aos santos que Gênesis 18 começa com um texto que diz: e o Senhor apareceu a Abraão. O verbo aparecer ali é vaierá. Vaierá é aparecer, surgir ou algo do gênero. Então, essa porção é a porção do aparecimento. E a última porção, Raê Sará, que é uma porção que marca o falecimento de Sara e, consequentemente, termina também falando
sobre o falecimento de Abraão. Eu vou deixar Raê Sará de fora e vou mostrar para vocês que esses dois primeiros textos nos darão um vislumbre, uma ideia do que Abraão está dizendo para Isaac. Primeira coisa que eu quero que os irmãos se recordem é que quando Deus chama Abraão e diz para Abraão sair dos caldeus, não dá o direito para Abraão de escolher para onde ele quer habitar. Notem, por favor, que quando Deus encontra Abraão em Ur dos Caldeus, ele diz para Abraão: sai-te da tua terra, mas não vai para onde você quer ir. A ideia não é se afaste de Bento Ribeiro, de Madureira ou algo do gênero, escolha outro lugar, a não ser que seja esse que eu estou mandando sua retirada. A ideia é: sai de onde você está e caminhe para onde eu estou apontando. Isso se torna mais profundo com o termo ler-lerá, que significa vá para o seu bem. Então, quando Deus arranca Abraão dos caldeus e aponta para Abraão a terra de Canaã, o que ele está dizendo com a expressão ler-lerá? A única forma de você viver o bem que eu tenho para você é você caminhar debaixo da minha direção. E do capítulo 12 ao capítulo 17, nós teremos um desdobramento de 3 níveis de caminhada de Abraão. O primeiro nível será um nível físico e geográfico. Faça isso quando você estiver na sua casa, de preferência com lápis na mão, e vai marcando e você perceberá que Abraão não para de se deslocar. Abraão está andando, está em dinâmica o tempo inteiro. Para que você tenha uma noção, ele sai de Harã para Canaã, de Sequém para Betel, de Betel para o Neguev, do Neguev para o Egito, do Egito de volta para o Neguev, do Neguev de volta para Betel, de Betel para os cavaleiros de Merre. Então Abraão, de forma mais baixa, no nível dessa caminhada física e geográfica, se desloca o tempo inteiro, assim como você também se desloca. Em que sentido você se desloca? Da casa para o trabalho, do trabalho de volta para casa, da casa para a faculdade, da faculdade de volta para casa, da casa para a igreja. Então, assim como Abraão se desloca fisicamente, você e os habitantes dessa região se deslocam também o tempo inteiro. A diferença é que esse deslocar de Abraão, ele alcança o segundo nível, que é o nível espiritual. Pois o texto mostra, e é muito fácil de você perceber, que para onde Abraão se desloca e para, Abraão levanta um altar. Então Abraão se desloca, levantando altar o tempo inteiro. Qual é a distinção? Enquanto o povo que está aí fora apenas se desloca de um canto para o outro, Abraão entende que esse deslocar não é aleatório. A partir do momento que Deus me encontrou, me chamou e me direciona, para onde eu chego, não chego sozinho. Chego eu, chego Deus, e eu marco onde quer que eu pise, levantando altar de adoração ao Senhor. Não importa se eu estou em casa, levanta altar. Se na faculdade, levanta altar. No trabalho, levanta altar. Durante o percurso da igreja, levanta altar. E Abraão vai manifestando e dizendo: enquanto vocês apenas só andam, eu ando, adorando e glorificando ao nome do Senhor. Você notará também que nesse nível espiritual, os ouvidos de Abraão sempre estão sensíveis, pois o texto repetidas vezes dirá: e o Senhor falou a Abraão, e o Senhor falou a Abraão, mostrando que desde Gênesis 12 até 17, os ouvidos de Abraão não estão tapados, sempre disponíveis a ouvir a voz do Senhor. A palavra ler-lerá, ela alcança um segundo nível, porque ela também é entendida como vá para si mesmo. Tanto é que a maioria do povo judeu entende que essa primeira porção é uma porção de autoconhecimento. É como se Deus dissesse a Abraão: saia de Ur, ande comigo, e essa caminhada é uma caminhada para o lado de dentro. Isso é espetacular, que a ideia de Deus não é só que você saia da sua casa e venha para cá 17 anos seguidos. A ideia não é sair de casa, sentar aqui e assistir culto. O que Deus quer é que esse deslocar, esse convite que Ele fez para você, essa caminhada que você tem com Ele, não fique só no lado físico. Não é você pegar o carro e estacionar aqui fora. É você sair da sua casa, caminhar para cá e permitir que tudo que está acontecendo aqui não fique só aqui, mas te melhore, te molde e te aprimore pelo lado de dentro. O ápice dessa caminhada é Gênesis 17, que é Brit Milá, circuncisão e o corte na carne. O que nós aprendemos nessa primeira porção? Que enquanto Abraão se desloca, levantando altar de adoração, com os ouvidos sensíveis a Deus, sempre permitindo com que essa caminhada melhore por dentro, o resultado é a carne diminuir e a aliança se firmar. Por consequência, quando a carne diminui e você vive uma aliança mais firme, você viverá a segunda porção de Abraão, que é vaierá. E o texto diz: e apareceu o Senhor a Abraão. E esse aparecimento é uma teofania,
não é uma visão. Parece que Deus está se personificando em homens e entrando na tenda do patriarca e dizendo ao patriarca: está aí, conforme você vai caminhando comigo, a nossa relação vai se tornando íntima, você sai do nível de servo para o nível de amigo, e o Deus que você só ouvia, agora se convida para entrar na sua casa e fazer promessas mais íntimas. É natural que toda a relação que você tem, ao longo dos anos, e quanto mais duradoura ela é, melhor você vai conhecendo a pessoa que você tem essa relação. Seja no namoro, no noivado, no casamento, nas amizades, no trabalho, toda a relação, pela sua duração, ela tende a tornar as pessoas mais íntimas e você perceber as características dessa pessoa. E isso acontece com Abraão. Por que eu sei que isso acontece com Abraão? Porque uma das características que saltam aos olhos de Abraão, nessa relação que ele tem de Gênesis 12 a 17, é que Deus é justo. E na verdade eu sou mais incisivo. Nós só conhecemos o que é a justiça porque Deus existe. Sem Deus, nós saberíamos aquilo que é justo. Então, tanto é que quando Deus sai da tenda de Abraão, ele diz o que para Abraão? Eu vou fazer uma visita a duas cidades, Sodoma e Gomorra. E essa visita que eu farei a essas duas cidades não é uma visita confortável como eu te faço. Eu vou destruir as duas cidades. Quando ele diz Sodoma e Gomorra, Abraão automaticamente vincula essa visita ao seu sobrinho que está lá. Então ele não pensa duas vezes e diz ao Senhor: Senhor, não como servo, mas como amigo eu estou te pedindo. Sei que tu és justo e também és soberano. E na sua soberania eu não vou interferir. Destruir ou não o Rio de Janeiro compete ao Senhor. Destruir ou não esse mundo compete ao Senhor. O Senhor construiu, o Senhor destrói. Isto é um atributo da sua soberania. Agora sei que tu és justo. E sabendo que o Senhor é justo, talvez haja no Rio de Janeiro pessoas assim como eu, que abandonaram dos caldeus, caminham debaixo da sua voz, permitem a caminhada melhorar por dentro, andam levantando altar, os ouvidos estão sensíveis e a carne está parada. Não seria justo o Senhor destruir essas cidades e poupar aquele que anda contigo e também é justo? Se houver 100 justos, o Senhor livra, 50 o Senhor livra, 30 o Senhor livra, 20 o Senhor dá livramento, 1 o Senhor dará livramento. Qual é a resposta de Deus ao seu amigo? Se a sua preocupação é com a sua família, fique em paz. Eu destruo a cidade, mas antes de destruir, vou na porta da tua casa dar livramento àqueles que são seus. Maravilha? Tudo bem. Então você está percebendo que essa relação de amizade de Abraão com Deus, ela é gradual, ela é paulatina. Assim como é com você. Nós vamos ganhando até esse dia perfeito. Vamos crescendo até chegar à estatura de varão perfeito. É natural que toda relação, ela é gradual, se firma e se amadurece. Se Abraão tem essa relação tão firme, Gênesis 22 é um escândalo. E por que escândalo? Porque nem Gênesis 22, Deus torna a fazer a visita a Abraão. E essa visita de Gênesis 22 não tem nada a ver com Gênesis 12, nem Gênesis 15, nem 17. Não é uma visita para fazer promessa. É uma visita para requerer algo do patriarca. E quando ele chega na casa de Abraão, não pede gado, não pede bolo, não pede incenso, não pede nada, a não ser aquilo que é mais precioso ao patriarca. E Deus parece nem introduzir a prosa. Ele já chega pedindo: Abraão, passa a mão no teu filho. E para que você não pense que é outro, estou falando do seu único filho. Para ser mais claro, estou falando daquele que você ama. E vou chamar pelo nome. Eu estou falando de Isaac. Pega o que eu te dei, porque Isaac não é seu. Passa a mão nele, leva para onde eu vou apontar, e eu quero que você crave a faca no pescoço em Isaac. E aqui aparece um paradoxo, um silêncio ensurdecedor. Como é que pode Abraão passar a mão em Isaac e levar Isaac para Moriá sem orar? É só você ler Gênesis 22. Abraão não ora, não reclama, não chora, não negocia. Amados, se há alguém aqui que perdeu o filho, eu não tenho noção da dor que você está sentindo. Eu não tenho noção, mas eu sou pai e Bernardo é meu coração para o lado de fora. Deus me livre e guarde, o Senhor faz a mesma coisa, diz para mim: passa a mão no Bernardo e sacrifica. A primeira coisa que eu farei, me leva. Leva o que eu tenho, leva o ministério, leva a minha posse, leva tudo que eu tenho. Só não pega meu filho. O que meu filho te fez? A mesma balança de equidade que pesa para Ló, tem que pesar para Isaac. É uma matemática óbvia. Ora, se ele chama Ló de tzadik, justo, porque Ló não vivia como as pessoas da cidade viviam, Isaac também não. Me mostra, por favor, desde Gênesis 12 até Gênesis 22,
até o nascimento de Isaac. O que Isaac fez para Deus querer a morte do garoto? O Abraão poderia dizer: Senhor, assim como você livrou Ló, dá uma chance para o meu filho. O que ele fez? O que aconteceu? Mas Abraão, de uma forma assustadora, passa a mão no filho, pega uma faca, pega lenha, pega fogo, coloca nas costas de um jumento, mais 2 servos, e diz: um pedido é uma ordem. Caminha 3 dias, sem pensar em desistir de meter a faca no pescoço do garoto. De 2 uma, ou Abraão gosta mais do sobrinho do que gosta do filho, ou a segunda alternativa, que é a que eu defendo, eu vou provar para você. Abraão sabe que quando Deus pediu Isaac, na verdade ele nunca pediu Isaac, ele está pedindo Abraão de volta. Quando Deus pede Isaac para Abraão, não está pedindo Isaac, está mandando Abraão retornar. Como assim retornar? Se não, vejamos. Primeiro ponto, eu disse a vocês que ele caminha 3 dias. Quantos dias, irmãos? Em nenhum momento pense em desistir. Segundo argumento, ele vai com 2 servos. E quando Deus mostra Moriá, ele diz o que para os servos? Fiquem aqui com o jumento. Eu, o garoto, subiremos, olha o plural, adoraremos e voltaremos. Ele não diz só, eu vou e volto. Ele não diz, nós subiremos e desceremos. Ele diz, a minha participação de adoração também envolve Isaac. Nós subiremos e voltaremos. Com qual convicção Abraão sabe que Isaac volta vivo, se Deus pediu para Isaac ser morto? Como é que Abraão tem tanta convicção? Fique em paz, não derrama nenhuma lágrima. Eu sei o que ele está pedindo, vou, entrego e volto com o garoto vivo. E aqui está o mais assustador. Ele tira a lenha do jumento, coloca nos ombros do garoto. Flávio Josefo diz que ele tem 26. A tradição judaica diz que ele tem 37. Criança ele nunca foi. Tanto não é porque suporta a lenha que estava no lombo do animal. E outra, ele que pergunta para o pai: nunca vi em 17 anos o senhor ir para a igreja sem animal. Seu culto está incompleto. Vejo faca, fogo, lenha, mas onde está o cordeiro para o sacrifício? Qual é a resposta que Abraão dá para o filho? O Senhor proverá para si um cordeiro. Aqui que está a surpresa. Qual surpresa? Porque nós traduzimos a palavra Deus proverá como Jeová Jirê. Você pode continuar chamando assim. Só que no alfabeto hebraico não tem J. Então o certo seria Iavé Irê. Só que Irê não é prover. Irê está na terceira pessoa do singular no masculino no futuro. E vem do infinitivo Raá, que é ver. Então o que Deus está dizendo, o que Abraão está dizendo para o filho não é Deus proverá. O que Abraão está dizendo para o filho é Deus verá. Ué, pastor, mas se o texto diz Deus verá, por que a gente nunca traduz por Deus proverá, verá? Sempre Deus proverá. É porque na língua hebraica, bíblica, porque é diferente da conversação moderna, ver e prover são 2 coisas unificadas. No hebraico, ver e prover não se divide. E para que você tenha uma noção, nem na língua portuguesa, se você quiser fazer isso agora com um bereano e não estiver acreditando no que eu estou argumentando, é só você colocar em qualquer dicionário e pesquisar onde vem a palavra providência e a sua etimologia, e você verá que a palavra providência vem do latim providere. Pro é antes, videre é ver. Então só pode providenciar quem vê a necessidade antecipadamente. Olha o que Abraão está dizendo para o filho: fica tranquilo, fazem 3 dias que Deus me viu sair de casa, e fazem 3 dias que o Senhor vê que eu não desisti, não reclamei, não murmurei. E o mesmo Deus que me vê em fidelidade, subindo o Monte Moriá, é o mesmo Senhor que vai gerar a providência daquilo que eu necessito. O mais assustador dessa convicção está vinculado em Gênesis capítulo 17, versículo de número 1. E o que diz Gênesis 17, versículo 1? Abraão, eu tenho algo para fazer com você. E no contexto do capítulo 17, Deus refaz as promessas na vida do patriarca. Vou tirar de você uma grande descendência, farei homens fortes e reis. A mesma aliança que tenho contigo, terei com eles. Mas há uma diferença entre ouvir e viver. Quer parar de ouvir e viver a promessa? Quero. Anda na minha presença e ser perfeito. Só que no hebraico a palavra perfeito é tamim. Tamim em hebraico não é só perfeito, é inteiro. Olha o que Deus está dizendo para Abraão. Se você quer viver o que eu tenho para você, não anda dividido. Ou você é inteiro, ou pela metade não aceito. Ou você me adora completamente, ou migalha eu não gosto. O próprio Cristo reafirma isso quando é perguntado ao Senhor: qual é o maior de todos os mandamentos? Qual é a resposta de Cristo? Amar a Deus? Mas não é só isto.
com toda a tua alma, com toda a tua força, com todo o teu pensamento. O que Cristo está dizendo? A adoração pela metade. Deus não gosta de migalha. Ou você permanece inteiro, ou você não vive nada do que Ele tem para você. A minha sugestão é que Deus está percebendo que Isaac mudou quem Abraão era. Então Deus diz para Isaac: é assim? Quando você saiu de Ur dos Caldeus, você não tinha nada, porque a sua mulher era estéril. Foi a caminhada de você comigo. Foi quando eu te chamei que você começou a ter algumas coisas. O sorriso que você tem na sua tenda, fui eu que coloquei na tua cara. E você vai deixar o sorriso que eu te dei fazer você deixar de ser quem você era comigo? Então eu prefiro um Abraão chorando inteiro do que sorrindo pela metade. Eu prefiro um Abraão chorando inteiro do que dividido pela metade. O mais lindo é que quando Abraão deita Isaac no altar, nós chamamos isso em hebraico de Akedá. Akedá é amarração. Quando ele deita Isaac no altar, não deita numa pedra qualquer, não deita num travesseiro, não amarra Isaac na tenda, ele traz para o altar. Altar se oferece sacrifício, e sacrifício vem do hebraico korban e do radical, que significa aproximar ou elevação. Olha o que Abraão está dizendo para Isaac: fica sossegado. Eu sei que Deus não quer tirar o meu sorriso, mas Deus quer um gesto que eu ainda entendo que o sorriso que eu tenho não é meu, é dele. Então eu amarro no altar tudo aquilo que me afastava, para mostrar para Madureira e Bento Ribeiro que enquanto eles andam de um lado para o outro, atrás de dinheiro e diploma, eu também faço isto, mas compreendendo que o dinheiro, o diploma, minha casa, minha saúde, nada disso é a fonte do meu sorriso, mas aquele que me chamou de Ur dos Caldeus é que me estampou um sorriso na cara. Quando Abraão amarra Isaac no altar e levanta a faca antes que ela desça, Gênesis 22, versículo 15, o anjo do Senhor, pela segunda vez, aparece a Abraão e lhe diz: você levantou a faca, mas não precisa baixar a faca. Deus já viu que você continua sendo o mesmo. E aquele que vê é obrigado a prover. O altar não toma, o altar devolve. Eu não quero tirar o teu carro, não quero tirar a sua casa, Abraão, não quero tirar a tua faculdade, nem teu conforto. Eu só queria ver aí dentro se você tinha a coragem de mostrar para o mundo que o sorriso ainda sou eu e não as coisas que você carrega aí embaixo. Tanto é estranho esse texto que o escritor na carta aos Hebreus, pastor Fábio, ele diz que Isaac sai da morte para a vida. Como é que o escritor dos Hebreus diz que Isaac ressuscitou, se Isaac nem morreu, nem sangrou, nem foi ferido? É que Isaac não morreu no físico, Isaac morreu no coração de Abraão. E o Senhor disse: se morreu aí dentro, já é o suficiente para eu dar muito mais daquilo que você está entregando. Dois textos me vêm à cabeça, e como prometi, estico a introdução e encerro aqui agora. Quais são os textos? Efésios, carta a Éfeso, melhor dizendo, do livro de Apocalipse. O que tem a carta a Éfeso? Éfeso é uma igreja híbrida. E por que híbrida, pastor Carlos? Ela acerta e erra. Para Éfeso, Deus dá 2 notas. Quantas notas, igreja? Primeira nota, nota 10. Por que nota 10? Parabéns, você é só nota 10. Você rejeitou os falsos mestres. Em outras palavras, contextualizando, Deus está olhando para ela e está dizendo: há 17 anos você sabe dobrar joelho. Há 17 anos você sabe abrir a Bíblia. Há 17 anos você sabe glorificar. Há 17 anos você oferta e dizima. Sobre culto e liturgia, nota 10. Agora você tem uma nota 0. Qual é a nota 0? Não adianta fazer tudo isso se você está pela metade. Lembra de quem você era. Volta a ser quem você foi. E se você não volta para o primeiro amor, você não recebe aquilo que eu tenho para a sua vida. Quando Éfeso volta ao primeiro amor, ela sai do nível de Éfeso e ela entra no nível de Filadélfia. E o que tem em Filadélfia? Só nota 10. Por que só nota 10? Olha o que o Senhor diz para Filadélfia. Filadélfia, nota 10 para você. E por que nota 10?
Tenho visto que a sinagoga de Satanás tem feito contra você. A sinagoga de Satanás bate na tua porta, te ameaça e fala que vai fechar você. O seu problema não é só físico. Seu problema também não é só espiritual, também é físico. Sua cidade é conhecida por terremotos. Então é tremor no físico, tremor no espiritual. É pancada na família, pancada no casamento, pancada no filho, pancada financeira, pancada emocional. Você tinha tudo para deixar de ser quem você era, mas mesmo debaixo de pancada, eu tenho visto que você subiu Moriá sem derramar uma lágrima. Eu tenho visto que você subiu Moriá sem se desviar e sem recalcular a rota. Por isso eu vi que você amou o meu nome e não negou minha palavra. Então, já que eu vi, sou obrigado a providenciar. A chave está na minha mão e a porta que eu estou abrindo, homem nenhum poderá fechar na sua vida. Eu tenho uma palavra séria para você e encerro aqui agora. E eu preciso ser verdadeiro, justo e bíblico. Para você que está aqui há 17 anos e já não é mais o mesmo, isso é estranho, porque quando você andava de bicicleta, você era mais intenso, era mais pentecostal. Foi o carro que te mudou, a empresa que você abriu, a faculdade que ele te colocou, o casamento que ele te deu, a casa que ele te entregou. Por que você mudou? Já não é mais o mesmo. Antes de ser diácono marchava, o diaconato te esfriou. Antes de ser regente tu pulava e agora te esfriou. No primeiro amor você glorificava e agora é sommelier de culto. Deixa eu ver a nota dessa mensagem, se o cantor desafinou ou não. Você está deixando de ser quem você era. Para você que está dia 17, mas não está por inteiro, está aqui glorificando com a cabeça na Copa do Mundo, está aqui dando glória a Deus, preocupando com a louça que tem que lavar lá em casa. Sua adoração é migalha e Deus não precisa disso. Não sei como será o seu ano, não sei como você chegará em 2027, mas para você que passou a mão do teu Isaac, subiu o Moriá sem desviar, sem cochear em dois pensamentos, é ameaça da direita para a esquerda, da retaguarda dianteira. O Senhor me trouxe aqui para lhe dizer: prepare o culto de ação de graça, pois o Deus que vê. Alguém está recebendo essa palavra, sim ou não? Levante as duas mãos o mais alto que você puder. O mais alto. O mais alto. Essa mão que você ergueu, coloque no ombro desse crente agora. É para fazer isso agora. Chacoalha para perturbar, é para irritar. E diga para ele: eu falei para você, hein, que vale a pena se manter fiel. Eu falei para você, hein, que vale a pena ver os outros se mudar, mas você não mudar. Eu falei para você que vale a pena cada passo para o Moriá, pois o Senhor está mandando lhe dizer, irmão, e receba isso: antes que houvesse dia eu sou, e não há ninguém que possa escapar das mãos do Senhor. Operando Jeová, só quem ainda é o mesmo. Um minuto de glória, eu quero ouvir você adorar. É isso mesmo. Oh glória, oh glória, oh glória. És o mesmo, és o mesmo, és o mesmo, és o mesmo. Aleluia. Em pé como estamos. Que maravilha. Aleluia. Em pé como estamos, eu encerro. Quem Paulo está achando que ele é? Eu estou falando do apóstolo mesmo. Paulo está achando que é quem, irmão? Quem Paulo está achando que é? Para bater no peito e falar: sou maior. Dos apóstolos eu sou maior. Fariseu de fariseu, hebreu de hebreu, da linhagem de Benjamim. Aí Deus disse: você está cheio de currículo, né, camarada? Só que você só tem esse currículo porque eu te freiei em Damasco. Ou você se esqueceu de Damasco, que tu era da cachaça, que bebia até passar mal,
que era 3 maços de cigarro por dia, que o seu suor fedia nicotina. Ou você se esqueceu de quem você era? Você está inchado, eu te esvazio. Toma esse espinho na carne aí agora. Aí Paulo começa a se diminuir. Sou o menor, nem digno de apóstolo, eu sou digno de ser chamado. Passadinha de pano para reforçar a oração. Qual a oração? Eu orei ao Senhor 3 vezes. Dá uma aliviada, paizão. Tira esse espinho da minha carne. Deus disse, tem oração que eu não posso atender. Porque se eu te der o que você pede, você se racha no meio. Tá doendo, Paulo? Vai ter que viver com espinho. Para você aprender que quando você se acha muito bom, na verdade você é muito fraco. Mas quando você reconhece que é dependente, a minha graça. Olha o que o altar dá para Abraão. Abraão dá Isaac. Abraão dá o quê? Olha o que o texto diz. Desamarra Isaac. Pode levar embora, mas não leva só Isaac. Porque em Isaac farei a sua descendência como as estrelas do céu. E sobre a tua família eu abençoarei. Não só a sua parentela, todas. Todas. Não estou entendendo, pastor Carlos. Como é que você quer o muito, se no pouco você já está se perdendo? Antes do iPhone você não ficava tanto no celular. Será que Deus vai ter que tirar um pouco do que você tem para você acordar e lembrar de quem você era? Será que Deus vai ter que começar a te catucar para você entrar no ventre do peixe, para ter misericórdia de Nínive e voltar a ser o profeta que você era? Deus nos livre disto. Essa é a noite de você pegar o teu sorriso e dizer, Senhor, obrigado pela minha casa, pela minha roupa. Alguém já está entendendo e está glorificando a Deus. Obrigado pelo meu casamento, obrigado pelo prato de comida, obrigado pelo meu emprego. Mas eu estou aqui para dizer, Senhor, que se esse for meu último culto, não vai ser pela metade. Eu vim entregar tudo. Ah, desse jeito não. Eu quero ver quem veio inteiro. Dá um pulo nessa cadeira aí agora. Vambora! Amados, eu quero uma credencial daqui. Amados, quem aguenta mais 5 minutos, diga glória a Deus. 5 minutos, pastor, 5. Então, só 5 minutos, só para eu dizer um negócio aqui. 5 minutinhos, só 5. Ó, já até fechei aqui. Vocês vão ter uma semana de folga, então é 5 minutos, é sério. Não, rapei. Não, daqui a pouco cresce, estou igual Sansão, vai crescer de novo. Vamos lá. Para concluir, amados, escute, porque eu quero que você viva esses 17 anos inteiro. Eu não sei se eu disse para vocês aqui no dia da campanha, mas o Espírito Santo me fez lembrar desse texto, e eu nem ia falar sobre ele, ia encerrar agora, mas eu encerro agora, em cima desse texto. Lucas capítulo 14. Lucas o quê? 14. Jesus vai passar um sábado na casa do fariseu. Isso aqui é para a gente levar para a vida. Quando ele vai para a casa do fariseu no Shabat, os judeus começam a colocar exigências para que os outros não quebrem no sábado. Por exemplo, o judeu não pode acender fogo, não pode atender celular. Por que eles não podem fazer isso? Por causa da kavaná, que é a intenção. O que eles dizem? Ou você adora a Deus de forma inteira, ou dividida não serve. Compreende? Isso, dividir a atenção. Então essa é a ideia dos judeus. Se você pode cozinhar antes das 6 da tarde, por que você vai cozinhar na hora do culto? Entende? Entende, pastor? Essa é a ideia deles. Se você pode resolver tudo antes, por que você deixa para resolver na hora? Então ele diz assim, ó, é inteiro. Quando Jesus chega na casa do fariseu, eles não sabem que Jesus é Deus. Então eles ficam analisando para ver se Jesus está inteiro. Isso aqui é espetacular. Aí Jesus, de forma provocativa, vê um homem hidrópico, inchado. Ele chama o homem inchado. Cura o homem inchado. E aí Jesus pergunta,
Se no dia de sábado o animal de vocês cair num poço, etc. e tal, vocês não salvariam? Os judeus calam porque não tinha nada a contradizer aquilo. Porque eles sabem que existem brechas na lei no sentido de que a vida vale mais do que o preceito. Se o judeu tiver, de forma médica, comer cozinhando em banha de porco, ele tem essa liberdade para fazer. Ok? Só que aquele que está sendo analisado passa a analisar. Só que quem está analisando não é um profeta. É o próprio Deus. E o que ele percebe? Interessante. Todo mundo julgando o meu culto, mas ninguém aqui está inteiro. Eles estão de olho nas principais cadeiras. Aí Jesus começa, cuidado. Quem força a honra tende a passar vergonha. Para que você entenda, eu não tenho irmão de sangue, mas eu tenho 2 amigos que são para mim igual irmão. O Tomás e o Marcos. Amigo assim, de filho chamado de sobrinho, etc e tal. Quando o Tomás foi noivar, ele mudou a data do noivado porque eu estava na Europa. Disse, rapaz, vai noivar? Eu disse, não. Se você não estiver aqui, não tem noivado. Isso se chama consideração, respeito e amizade. O que ele está dizendo? Tem uma cadeira reservada para você. Fui eu que pedi. Foi nossa história que concedeu a cadeira. Ainda assim, eu não posso dizer que eu sou íntimo de Tomás. Eu posso dizer que ele é íntimo meu. Se eu sou para ele, só ele pode dizer. Possa ser alguém que tenha mais intimidade com ele do que eu. Então, quando eu chego no noivado, eu não posso sentar em qualquer cadeira. Não. Aí eu sento em qualquer cadeira de abelhudo. Tomás diz assim, peraí, cara, você é muito bem-vindo. Mas dá uma chegadinha para lá, bem para lá, que acabou de chegar alguém que eu gosto muito. O que ele está dizendo? Quem tem amizade e fidelidade, por consequência, vai sentar na cadeira. Aí tem um crente da igreja que eu congrego que estava lá, só não espalha. E ele diz, ai, se fulano tivesse aqui. Essa mensagem é para fulano, como se Deus errasse endereço. Aí ele diz assim, bem-aventurado que comer pão no céu. Aí Jesus diz, você trocou 6 por meia dúzia. Como assim 6 por meia dúzia? Você não quer a cadeira aqui, mas você quer a cadeira lá. E se não tivesse pão lá, você também não queria lá. Você está de olho na recompensa, não na relação. Você não quer mais ouvir, não. Quem quer ouvir ainda, diga glória a Deus. Aí Jesus diz, já que vocês não estão entendendo, vou contar uma parábola. Qual a parábola? Um homem resolveu dar um banquete. E aí, chamou o seu servo e disse, passe em Bento Ribeiro e leva o convite para os meus amigos. É seleto, seletivo. Tá bom, o servo vai. Festa, o convite chegou em janeiro. Sabe o save date? Aquela, como é que chama? Aquele convite, e separação de data. Por que eu sei disso? Porque haviam 2 convites. Um para confirmar a presença e o outro perto da festa para as pessoas falarem que vão. Em janeiro todo mundo diz, pode contar comigo. É 17 anos. Estou firme. Tá bom. Chega no dia da festa. O servo volta. E aí? Certo? Não vai dar, não. Não vai dar. Vai perder uma festa dessa? O que é melhor do que essa festa? É que em janeiro eu estava desempregado, eu não tinha boi. Mas agora que já está quase em julho, eu estou com boi. O que tem a ver o trabalho com a festa? Se você trabalha das 8 às 6 e a festa começa às 7h30. Não, sabe o que é? É que depois do trabalho tem academia. Não tem como, é 17, não é todo dia a festa. A festa não é de segunda a segunda. Opa. Não tem como ir mais cedo, ir depois. Não, tem a dieta. Se você prefere isto, fica com isto. Só lembra que o convite chegou quando nem boi você tinha. Calma. E você? Não vai dar para eu ir, não. Por que você não vai? Comprei uma casa. Mas o que tem a ver? A casa. Aqui, a casa é... Comprei uma casa nas Ilhas Maldivas. Mas Maldiva fica. A festa passa. Dá para você se organizar e depois. Ou dá para você ir antes. Vai largar um banquete desse para ir para Maldivas? É Maldivas. Vá.
E o outro, casei, não posso ir. O servo volta e diz assim, cancela a festa. Por que cancela? Porque quem o senhor pensou que era amigo, te trocou por coisa terrena. Seus amigos já não são mais o mesmo. O senhor disse, eu vou cancelar a festa porque meia dúzia mudou. E os que estão inteiros? Mas quem são os inteiros? Imprime mais convite. Mas agora não vai nos meus amigos, não. Vai em cada beco, favela, no morro, nos valados. Entrega o convite. Senhor, mas nós não tem nem roupa para vir. Não estou perguntando de roupa. O banquete está na mesa, manda entrar quem quer comer. Alguém já está entendendo e está glorificando. Agora imagina a cena. Jesus diz, chama os coxos, os cegos, os mancos. Eu vou amenizar para a geração nova não ficar escandalizada, porque tudo escandaliza. Sabe aquela musiquinha? Havia um homenzinho torto, morava numa casa torta. O que ele está dizendo? Se os retos estão desprezando. Porque eu acho um absurdo. O pastor tem que ensinar crente, 17 anos aqui, orar todo dia. Isso é um absurdo. Você não tem a capacidade de orar 40 minutos por dia, isso é um absurdo. Mas ele tem que ensinar, porque está perdendo valor, está desprezando. Ele diz, você não quer? Tem quem queira. Quando abre a porta da festa, não entra ninguém arrumado. Só entra gente esquisita. Ao invés de entrar os retos, entra só os tortos. E aí a festa acontece. E por que acontece? Porque quem sabe onde estava, que nem convite merecia, não está preocupado com a cadeira de honra, não está preocupado com quem vai reger, quem vai cantar, quem vai pular. Ele está dizendo, eu fui convidado, me dá meu prato que eu vou sentar na mesa, eu vou comer aquilo. Alguém já está entendendo, está glorificando a Deus. Mas vai melhorar. Jesus vai embora e diz assim para quem estava na festa, aquele que faz isso não é digno de sentar na mesa. Quando ele vai embora, a multidão de tortos segue ele. Ele diz assim, ó, não faz igual quem está na casa. Faz igual mais não. Já ouvi de tudo. Eu sei de tudo. Eu sou bom em tudo. Não, deixa esses para lá. Vocês têm que andar assim. Aquele que não aborreceu o pai, a mãe, o irmão, a irmã, o filho, a filha, namorado, o time, quem quer que seja, presta para qualquer coisa. Só não presta para ser meu discípulo. Só que o termo aborrecer não é irritar de forma aleatória. O termo aborrecer é frustrar um convite feito no dia da festa. O que Cristo está dizendo é, você pode desfrutar de tudo isso, mas quando eu te chamar, frustra quem está te chamando ao mesmo tempo. Opa! Alguém já está entendendo e está glorificando a Deus por isso? Posso ser um pouquinho mais claro, sim ou não? Quem aqui gosta de carne? Carne vermelha, levante a mão. Vegano é uma pessoa muito triste. Não é? Vegano é muito triste. Vegano é triste, irmão. É triste. Não vem com esse papo, não. Você é triste. E aí eu coloco para você aqui na mesa. Não, quer comer mato? Eu sou coelho? Não, peraí, rapaz. Não, peraí. Aí eu coloco aqui na mesa para você uma picanha australiana, aquela. Hã? É, não é? Igual hóstia. Bateu na boca, derreteu. Mas eu coloco aqui. Eu coloco aqui, presta atenção. Olha aqui. Eu coloco aqui do lado uma carne boa para moer, patinho moído, sem gordura, proteína alta. O que você prefere? Carne moída ou picanha australiana? A gente é crente, mas não é otário. Fala a verdade. Não é que você não gosta da carne moída, é que quando um desejo confronta o outro, a gente escolhe o que dá mais prazer. Fica tranquilo, irmão. O que tem de crente que um dia foi bom e largou tá aqui para assistir jogo do Uruguai com Cabo Verde, não está escrito no gibi, mas para você que lembrou da onde veio o convite, olha aí, ó, é isso aí, essa pegada que eu tô falando. E pra gente terminar, não olha nem pra cara desse crente não, só dá uma cotovelada e diga pra ele assim, ó, você não gosta de barulho, queridão, sentou do lado do crente errado. Eu nem convite tinha pra estar aqui, mas já que me convidaram, dá meu prato, alguém está comigo, fica de pé para nós encerrarmos glorificando a...
essa vibe aí. Oh glória! Oh glória! Oh glória! Eu sou o mesmo! Eu sou o mesmo! Eu não mudei! Olha aí, é isso aí, irmão. É isso aí. Escolhe alguém aí que a gente vai orar junto de 2 em 2, rapidinho. Que maravilha. Por que eu demoro para vir aqui? Por que eu demoro para vir aqui? Eu estou em pecado? Estou em pecado. Dá a mão para esse. Feche seus olhos aí. Nós vamos orar por avivamento. Esse 17º ano, até quem passar na calçada vai ser sapecado pela glória de Deus. Alguém recebe isso aí, sim ou não? Alguém crê nisso, sim ou não? Amados, as igrejas que eu tenho passado, só não fiz aqui hoje, eu tenho feito uma pergunta e eu tenho ficado triste. Tenho perguntado para os crentes que nesses últimos 2 meses orou por essa festa. E às vezes os crentes nem me respondem. 40 dias. Por isso que o céu aqui vira. Que você prospere, irmão. Tira da tua cabeça essa ideia de crente miserável. Que a sua família prospere, que tenha para dar e não tomar emprestado. Em nome de Jesus. Que você veja seus filhos e seus netos alcançando grandes formações. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Que os seus netos, os seus filhos, os seus sobrinhos mudem a realidade de Bento Ribeiro, de Madureira, da Zona Norte, Oeste. Alguém está recebendo essa palavra aí ou não recebe? Mas que nada disso mude quem você é em Deus. Aleluia. Quanto mais Deus te abençoar, mais pentecostal você vai ser. Olha aí, é esse glória aí, ó. Quanto mais Deus te enriquecer, menos avarento você vai ser, e mais pentecostal, mais entrega você terá. Oh, aleluia. Feche os olhos aí agora. Antes de nós orarmos, eu vou te dar 1 minuto, é o suficiente. Perceba que eu preguei quase 1 hora. E em nenhum momento eu falei a palavra pecado. Que Abraão não estava em pecado, só estava dividido. Paulo não estava em pecado, só estava dividido. Deus está com saudade da gente. Feche os seus olhos, por favor. Cadê aquele crente alegre que você era? Oh, aleluia. Cadê aquela irmã que varria a casa cantando em língua estranha? Cadê essa irmã? Oh, presença de glória é essa? Cadê aquele irmão que dirigia para o trabalho louvando a Deus e na primeira oportunidade já enfiava Jesus nos amigos de trabalho? Cadê esse irmão? Cadê aquele crente que subia a monte pelo menos uma vez na semana? Cadê aquele crente que marcava oração em casa com a família, pelo menos um jejum na semana? Eu sei que esse crente ainda está aí e a gente vai resgatar esse crente. Comece a orar com esse crente aí agora, dizendo: Senhor, que esse ano seja o ano mais avivado dessa igreja. Olha aí, ó. Eita, segura aí, porque se você não é batizado com o Espírito Santo, esse 17º ano, o que vai ter de capeta batendo em retirada, de alma aceitando a Jesus, de batismo com o Espírito Santo, cura e glória, não vai ser brincadeira. Ora e diga: Senhor, eu não aceito mais te adorar dividido. Meu Deus, isso é lindo, hein? Senhor, eu não aceito mais um glória a Deus de qualquer jeito, não. Para o Senhor vai ser o melhor. Todo domingo é o melhor. Todo domingo é o melhor aleluia que eu tiver, o melhor glória a Deus que eu tiver. Porque eu quero te agradecer pela semana que eu tive. Eu te louvo pelas lutas, porque elas me aperfeiçoam em Cristo. Eu te exalto pelas vitórias, porque eu sei que só as tenho porque o Senhor tem estado comigo. Eu te glorifico, eu te glorifico, eu te glorifico, eu te glorifico. Cadê os crentes espirituais que oram em línguas estranhas? Abra sua boca agora e deixa o Espírito Santo te conduzir por esse mistério e por esse manto de glória. Aleluia, aleluia. Amarga o teu Isaac no altar. Amarga o teu Isaac no altar. Deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar.
Deixa Deus te usar, deixa Deus te renovar. Diga: Senhor, eu não sei onde a gente se perdeu, mas eu quero voltar. Eu não sei o que aconteceu, Senhor, mas eu quero voltar a ser um crente aceso, a ser um crente, oh glória, cheio das brasas arrancadas do seu trono. Eu quero ser um crente preparado. Que maravilha, que maravilha, que maravilha. Dê um abraço nesse crente, diga para ele: esse é o ano que o altar vai te devolver mais do que você deu. Diga, diga, diga: esse ano será o ano que Deus vai devolver. Oh, eu estou sentindo a presença do Espírito Santo além daquilo que você tem entregado. Eis-me aqui, em ti estou. Deixa Deus usar os vasos. Não se meta na vida de vaso. Deixa os vasos, deixa os vasos, deixa os vasos se ligarem no mistério. Deixa os vasos tocarem o céu. É o culto dos tortos. Eita, eita, eita. Aproveita que ele te deu um convite. Aproveita o convite. Preciso concluir. Só quero fazer um convite. Tome teu assento por um minuto. Eu vou passar o microfone ao pastor Fábio. Só vou fazer um convite. Que maravilha. Aleluia. Aleluia. Aqui recebeu o convite. Aqui também está aproveitando o convite. Aqui está aproveitando. É isso aí. Aproveita o convite. Come com a mão, mete a cara no prato, derrama na roupa. Senta na mesa que ele preparou para você se esbaldar. Aleluia. Oh glória, Deus está aqui. Deus está aqui, Ele é real. Você que está afastado, você que está afastada, olha, eu não quero te oprimir, não, mas eu quero que você seja verdadeiro também. Você que está afastado está aqui nesse culto. Você que ainda não aceitou Jesus e está aqui nesse culto. Se lá fosse tão bom, nem para a igreja tu olhava. Você não olhava não. A igreja costuma ser o último lugar que a pessoa entra, conta de preconceito, sem saber o que isso aqui é. Mas graças a Deus que a tua ficha começou a cair. Que não é essas paredes. Essa parede é o veículo. É o lugar que Deus está usando para falar com você. O filho pródigo sai da casa do pai por decisão própria. O pai dá a liberdade para ele sair. E quando ele vai e perde tudo o que ele tinha aqui dentro, porque lá fora só presta para uma coisa: arrancar tudo que você ganhou aqui e te largar na miséria. Porque o pecado te usa e te joga fora. Te larga com as consequências das suas decisões. Sabe o que o filho pródigo disse? Diz a Bíblia: e caindo em si disse: na casa do meu pai os servos têm abundância de pão, e eu que sou filho
padecer necessidade. A palavra padecer é histerel, na conotação de ficar para trás. Sabe o que ele está dizendo? Quanto mais longe eu estou, mais atrasado eu fico. Levantar-me-ei, oh glória, e voltarei. Quando ele volta, ele não volta para querer ser filho. Ele volta com a ideia de ser escravo. Ele está tão envergonhado que diz assim, ó, eu não tenho direito mais de ser filho. Só que quem disse que é você que se perdoa? Quem perdoa é o ofendido. Não quem ofende. Não, será que eu mereço? Quando ele chega, o pai vê ele. Quando o pai vê, o pai não fica esperando. O pai vai. Só para você ter uma ideia, no contexto do Antigo Oriente, se você fala para o pai, me dá a minha herança, o pai reuniu o céu para dar um tapa na tua cara. Você está me dizendo a morte do pai. Herança só se recebe depois do óbito, irmão. Quem foi para lá disse assim, ó, Deus morreu para mim. Ele volta descalço, todo quebrado. O pai abraça ele. Por que o pai abraça? Porque sempre tem um irmão mais velho para fazer cara feia. Olha lá. É a quinta vez que aceita Jesus. Cuida da sua vida, irmão. Sua não está furada. Você não morreu por ninguém, não. Você não morreu por ninguém. O pai abraça, porque ele sabe que se ele não abraçar, o filho vai embora envergonhado. Quando ele abraça o filho, ele diz, nem precisa abrir a boca. Traz a sandália de volta. Não, pai, pequei contra o céu, pecou contra ti. Mas você voltou, calça o pé dele, porque quem anda descalço é escravo. Devolve tudo o que ele era, porque no arrependimento, Deus não só te recebe, mas restitui e restaura o que foi destruído. Tem alguém para dar glória a Deus isso aí? Sim ou não? Pastor, mas eu não mereço. E você acha que eu mereço? Ah, para. Eu sou mais torto. Peraí. Isso aqui é graça e misericórdia. Isso aqui é graça e misericórdia. E o convite está sendo estendido para você. Está na hora de você voltar a ser quem você era. Está na hora, é hoje. É hoje, é agora. E nós queremos orar por você, com você. Nós não somos o irmão mais velho da casa do filho pródigo. Nós estamos felizes com a sua volta. Nós estamos em festa com a sua volta. Volte para Jesus agora. Nós queremos orar por você. E o mais lindo, hein? O evangelho que eu peguei, casca grossa, graças a Deus passou. Eu não podia assistir Pica-Pau, que era o espírito do malandro. Hoje estão permitindo o absurdo de você ser flamenguista, que é quase satanismo. É quase satanismo. É quase satanismo. Pera aí. Ó, vocês gostam da resenha? Não. Escute. Eu estou brincando. Você pode casar, você pode ir para a praia. Você pode ser flamenguista, vascaíno, botafoguense. Hoje você tem liberdade. Só não dá para você continuar querendo viver uma vida sem Jesus. Não faça isso. Deixe o Senhor ser a direção da sua história. Eu quero saber onde está a primeira vida que quer voltar a calçar os sandálias dos filhos, o anel da família. Está vindo a primeira linda alma. Você pode glorificar Jesus por isso? Onde está a segunda vida? Onde está a segunda vida? Se você der um sinal com a sua mão, a gente vai pegar na sua mão e nós vamos orar com você. Vem para Jesus de vez. Vem, pode vir. Onde está a segunda linda alma? Está vindo? Está vindo? Está vindo duas almas ali no fundo. Ali também está vindo outra. No fundo está vindo outra. São duas lindas almas. Onde está a quarta vida? Onde está a quarta vida?
Nós queremos orar por você. Onde está a quarta vida? Está vindo? Está vindo mais uma linda alma. Você pode glorificar Jesus por isso. Onde está a quinta alma? É isso? Onde está a quinta alma? Onde está a quinta alma? Vem. Pega o convite dos tortos. Vem, pode sentar nessa mesa. Onde está você? Onde está a quinta alma? Há mais alguém para Cristo? Se não houver, nós iremos orar. Há mais alguém? Está vindo? Ou não? Está vindo mais uma linda alma ali. Senhor, para os teus rios. Irrade outra vez no meu coração. Onde está a próxima vida? Vem, pode vir. Tá vindo mais uma linda vida. Não sei se é o casal. Jesus está de rede, hoje é de rede. Irrade. Onde está a próxima alma? Vem para Jesus. Há mais alguém para Cristo? Há mais alguém para Jesus? Vem mesmo. Vem para Jesus, Ele te fará feliz. Isso é uma garantia. Olha, eu vou dizer algo aqui para os irmãos. Vou dizer algo aqui para os irmãos. Não, melhor dizer não. Eu ia dizer aqui, mas eu ia acabar expondo uma pessoa. E está sendo filmado e eu vou ser prudente. Eu vou ser prudente. Hã? Eu vou ser prudente. Mas algumas pessoas têm me mandado mensagem no Instagram, querendo estar aqui, ó, onde você está sentado, e não podem. Se é que você está me entendendo. Se envolveram com o que não deviam, chegaram num nível um pouco alto e não conseguem sair. Não perca essa oportunidade. Esses dias um mandou um vídeo para mim. Aí, pastorzão, estou te assistindo. Estou chorando aqui, pastor. Eu disse para ele, um dia vai ser você pregando, filho. Um dia vai ser você pregando. Ele falou, pastor, eu creio. Você já está aqui na festa. É só você se lançar para esse convite. Aproveita a oportunidade. Aproveita a oportunidade. A graça está indo até você. Nós queremos orar. Tem mais alguém? Vem para Jesus. Se tiver mais alguém, eu quero orar com você. Só falta você. Venha. Deixa Jesus transformar a sua história. Não há mais ninguém. Se há e não se decidiu. Mas se você quiser vir. Está vindo? Está vindo mais uma linda alma ali. Você pode glorificar Jesus por isso. Nós vamos orar. Eu não estou entendendo nada, mas nós vamos orar. Estou entendendo, mas vamos orar. Vamos orar. Ó, escute, nós vamos orar agora. E eu vou fazer algo que o pastor me pediu que eu fizesse. Nesse convite nós estamos aqui, nós vamos orar por essas lindas almas. E eu farei o que o pastor pediu que eu fizesse. Amados, mais uma vez eu estou frisando. Vou perguntar para a igreja. Algum momento eu falei de pecado, irmãos? Não falei de pecado. Eu falei que a gente se perde. Eu vou falar por mim. Eu não tenho esse negócio, irmão, de eu botar auréola e asa de anjo. Esquece, esse papo não é comigo. O papo aqui é retão. Não tem esse negócio de... Se Paulo disse que estava sentindo dor, quem sou eu, Carlos Gino, para não falar que... Peraí, irmão. Deixa eu te dizer um negócio. Tem uma época que eu estava cansado de pregar nessa intensidade que tenho pregado recentemente. Propositalmente estava enfiando um pedestal no Rio de Janeiro. Pedestal e pregando parado. Eu estava irritado com o comportamento da igreja do Rio de Janeiro, como se eu fosse dono da igreja, mas estava irritado. Uma meninice, uma forçação espiritual que me irrita. Me irrita. Os crentes do Rio de Janeiro caindo em conversa, irmão, que você vê que nitidamente é chocarrice, não é Espírito Santo, irmão. Não, aí eu falei assim, não. Eu vou pregar devagarzinho. Quem quiser me convidar para ouvir Bíblia. Que a pior coisa é um pregador subpilhado. É sério, é que acha que a gente faz alguma coisa. Irmão, eu não faço nada.
Irmão, se eu pudesse fazer, olha, como Deus é minha testemunha. Se a minha palma pudesse mudar a tua vida, eu ficava aqui até dezembro só batendo palma da sua história. Pelo amor de Deus. A minha função aqui é pregar. Se eu puder jogar fogo na igreja, é meu sonho. Não ia ter um culto frio pregando. Irmão, qualquer pregador, qualquer cantor. Aí eu falei, pilhado não, aqui ninguém vai botar pressão não para eu começar a deturpar o que eu vou pregar, não. Me convidou, vai comer. Muito ou pouco, mas vai comer. Aí Deus me parou. Porque eu estava pensando até em parar de pregar. Falei, não quero mais pregar mais não. Olha as ideias. Não vou pregar mais não. Fico estudando igual um condenado para chegar na igreja. A igreja não queria ouvir palavra. Começar a ouvir piada em cima do púlpito e achar que é mais legal. Falei, não vou pregar mais não. Estou lá ajudando a minha esposa a varrer a casa. Toca meu telefone. Olha que loucura. E eu pensando nisso, varrendo a casa. Falei, vou falar com a Cristiane, vou parar com esse negócio de pregar. Vou dar aula, vou escrever, vou fazer qualquer coisa, mas pregar não vou mais nessa tortura não. Tu pega o microfone, o povo vai embora, chega na vigília, não dá. Não vou mais. Aí eu pensei, quem pensou? Olha aí o Paulo, achando que era quem? Me toca o telefone, minha esposa. E, filho, eu tô tocando teu número aqui, mas não é do país não. O número não conhecia, dos Estados Unidos, atendi. O reverendo, na minha opinião, eu nunca vi igual. Com dor espiritual é uma coisa assustadora. Me liga. Carlos Júnior, você está pensando que você é quem? Já chegou com os 2 pés no peito. Falei, eu? Falei, mas o que eu fiz? Falei, eu fiz alguma coisa? Ele disse assim, ó, eu te mato. Foi eu que te... Irmão, foi quase uma hora falando da infância, coisa que eu passei. Você pensa que você é quem? Fui eu que te arranquei de lá. Foi eu que te dei isso, foi eu que te fiz aquilo ali. E você quer essa ideia que você vai parar? Até me arrepia. Para você ver. Falei, agora é que eu não paro mesmo. Eu sou trouxa, pastor? Eu sou preto. Preto não pula de paraquedas. Já viu o preto pular de paraquedas? Já viu o preto bom de nada? A gente não entra nesses negócios para morrer não, irmão. Eu falei, não. Meu Deus do céu, vem minha volta, vou ver. Vou pular de paraquedas para aqui, o negócio não abre, vou esbagalhar todo. De modo nenhum. Falei, estou voltando, minha volta, vou ver. Às vezes a gente precisa de um espinhozinho para poder acordar, para voltar a ser quem era. E às vezes Deus não está nem colocando espinho. Está usando esse culto como um alerta para você. Entende? Não estou falando de pecado, estou falando de resgate. E se você precisa resgatar o primeiro amor, assim como eu estava precisando. Como que você não é crente? Resgatar a intensidade. Se você quiser vir aqui para frente para nós orarmos por você, nós queremos orar por você. Se você quiser, pode vir. Não tem nada a ver com pecado. Tem a ver em voltar, resgatar quem você era, voltar a ser inteiro. Vamos orar. Eu vou pedir para o pastor Fábio fazer essa oração. Devolver o microfone para ele. Não, faz essa oração, pastor, por favor, como sacerdote dessa casa. Amém. Igreja, estende a mão para cá. Amém. Amém, queridos. Aos irmãos que estão aceitando o Senhor Jesus, os que estão retornando para o caminho do Senhor, levanta a mãozinha direita assim, ó, levanta a mãozinha. Você que está aceitando o Senhor como seu Salvador. Pastor, como é isso? Eu não quero entender, apenas faça e viva o melhor de Deus. Na caminhada você vai entender. Amém, irmãos? Quem quer mudança, quem quer ter paz, não faz pergunta, apenas obedece. Levanta a mãozinha assim, ó. Isso, repete comigo, diga, Senhor Jesus, hoje eu retorno para o seu caminho e te aceito como meu Senhor e Salvador da minha vida. Senhor Jesus, escreve o meu nome no livro da vida. Sendo assim, deixo hoje de ser chamado criatura para ser chamado filho de Deus. Igreja, toda a igreja estende a mão para cá. É um momento de batalha, irmãos, de guerra, mas é momento de vitória. Pai, em nome do seu Filho amado Jesus Cristo, juntamente com a tua igreja, nós apresentamos essas vidas que venceram chegando até aqui o pé do altar. Nós glorificamos o teu nome, Senhor, pois para estas coisas, essas portas foram abertas. O desejo do nosso coração é ver nossos irmãos firmes, convictos daquilo que o Senhor tem para a vida deles, Senhor. Fortalece-os cada vez mais em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem pode dar uma salva de palmas gloriosa para o Senhor? Amém?
Amém? Cadê a juventude? Eu queria 3 jovens de fogo para abraçar aqui a filha do Cleiton. Ainda não gravei o nome dela. Ela está tímida, mas ela já vai estar cantando aqui nesse altar. 3 jovens de fogo. Vem, isso, Joana, mas quem? Maria Luísa, vem Maria Luísa, mas quem? Vem abraçar a jovem aqui. Isso, está aqui próxima a Jaqueline, amém? Jovens aqui abraçando. Glória seja o nome do Senhor. Carlos Júnior, para ou não para? Carlos Júnior, para ou não para?